Nesse vídeo eu quero listar e comentar brevemente sobre os meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. Várias pessoas no Instagram e até aqui no YouTube me pedem, essa lista, então espero que vocês aproveitem aí todo esse conteúdo. Como eu sempre falo quando posto listas, essas listas nunca são totalmente definitivas, né? A gente está sempre revendo filmes ou vendo novos filmes. Estamos sempre abertos a novas experiências. Inclusive, aquele top de longas brasileiros que eu postei aqui no canal já faz um tempo, já mudou um pouco ali alguma coisa. Não dá para dizer que essa aqui é uma lista aí totalmente definitiva, mas dá para dizer que os meus favoritos da vida atualmente giram em torno destes filmes que eu vou comentar aqui. Quem sabe daqui a uns anos eu possa atualizar essa lista ou algo assim. E é importante lembrar também que essa não é uma lista de 10 filmes essenciais do cinema ou dos 10 filmes mais importantes do cinema. É uma lista pessoal de favoritos. Ela envolve aqui um juízo, totalmente pessoal meu. No Letterboxd eu tenho uma lista de 100 filmes que eu considero historicamente essenciais. É só procurar essa lista lá no meu perfil. Mas beleza, vamos começar pelo 10º lugar, que é o Flores de Papel. Flores de Papel é um filme indiano dos anos 50 do Guru Dutt. Se a gente pensar um pouco naquela teoria do Luiz Carlos Oliveira Júnior de que o Vértigo do Hitchcock funcionaria como o modelo de um tipo de filme que toma como objeto a própria imagem e que esse modelo do Vértigo se repete, em vários outros filmes modernos ou contemporâneos. Se a gente pensar nessa teoria do Vértigo como um esquema matriz que parte de uma reflexão meta-artística, como diz o próprio Luiz Júnior, que diretamente ou indiretamente gera outros filmes com propostas semelhantes, daria para encaixar muitíssimo bem esse longa nisso, o Flores de Papel nessa teoria. Não sei se o diretor, se o Guru Dutt assistiu ao Vértigo, já que esse longa foi lançado apenas no ano seguinte ao Vértigo, mas ele tem essa mesma ideia de um longa que toma como objeto a própria imagem para uma reflexão sobre o cinema. Faz isso de modo até, na verdade, mais literal do que o Hitchcock, já que esse é um filme, de fato, sobre um cineasta que fica obcecado pela imagem de uma mulher, e o filme se utiliza dessa obsessão, dessa fascinação desse homem para fazer toda uma homenagem ao cinema e até para fazer também uma espécie de relato autobiográfico do Guru Dutt sobre a sua própria vida. O próprio diretor interpreta, o cineasta no filme, e o longa possui aspectos trágicos da própria carreira do Guru Dutt. Eu acho que eu até gosto mais desse filme do que do Vértigo, justamente porque ele tem esse lado metalinguístico com o cinema muito bem colocado. O cineasta usa aspectos técnicos virtuosos do cinema, usa ali uma janela anamórfica, usa fresnéis de luz de modo muito marcado e explícito para evidenciar o processo da construção dessas imagens e para reforçar uma espécie de presença
transcendental da mulher e da atriz. Em termos formais, ele até dialoga, talvez, mais com o De Palma do que com o próprio Hitchcock, porque é um trabalho que gosta muito de evidenciar o processo da construção das suas imagens, mas sem nunca perder também um fascínio mais ingênuo por elas. O De Palma tem muito isso, né? Ele, de algum modo, expõe o seu processo, mas também expõe um olhar ingênuo em relação a tais imagens do cinema. Em nono lugar, o Eu, Tu, Ele, Ela, da Chantal Akerman. Eu, Tu, Ele, Ela é o primeiro longa da Chantal Akerman e eu acho que é o melhor filme dela, porque é o trabalho em que ela vai lidar com temas caros à sua carreira de modo bastante cru e bastante direto. Temas como a solidão, como a incomunicabilidade, como ali um aspecto cíclico e angustiante do cotidiano. Em vários filmes, a Chantal trata disso a partir de uma relação muito direta e muito desgastante do corpo dos personagens com esse cotidiano. É um corpo ali que vai perdendo os seus sentidos, mas que também vai, de algum modo, se revoltando contra essa, digamos, opressão moderna. Nesse filme, além das escolhas estéticas serem mais cruas e terem até um aspecto de material bruto que torna tudo ainda mais desolador. Além disso, eu acho que esse lado performático do corpo é também abordado de modo mais radical nesse filme. Ele me lembra muito, na verdade, o Brown Bunny do Vincent Gallo, por conseguir abordar um tema desolador de modo tão cru, de modo muito cru, e ao mesmo tempo funciona como uma espécie de performance da própria autora na frente da câmera. Aqui a própria Chantal é protagonista do filme. É um trabalho que sintetiza muito bem toda a potência do seu cinema em vários sentidos. Em oitavo lugar, O Testamento de Deus, do Jacques Tourneur. Na verdade, eu até tinha que rever esse trabalho para comentar melhor sobre ele. Eu vi ele faz mais de 10 anos, acho, mas foi tão impactante que está aqui nesse top 10 de todos os tempos. Em vários filmes do Jacques Tourneur, ele vai lidar com aspectos sobrenaturais de modo mais sugestivo, né? Ele fez isso muito bem nos filmes da RKO e mesmo em um trabalho um pouco mais explícito, como é o caso do Noite do Demônio. O drama e o aspecto psicológico dos personagens são muito bem trabalhados. Então, ele tem uma tendência em lidar com uma temática sobrenatural, uma temática do terror, às vezes, a partir de uma chave dramática muito sugestiva. E eu acho que o ápice disso tá nesse filme, especialmente em como vai abordar aspectos sobrenaturais dentro de um cotidiano dramático. É uma história relativamente simples sobre um pastor em uma comunidade ali pequena, mas o modo como o Jacques Tourneur aborda aspectos religiosos a partir do cotidiano das pessoas vai para um nível que lembra até o Dreyer, sabe? Mas enquanto o Dreyer tem uma direção mais solene, mais carregada, mais teatral, entre aspas, aqui nesse filme
esse lado religioso e milagroso acontece de modo muito mais espontâneo a partir de uma abordagem que vai seguir convenções do cinema clássico. Ele também lembra um pouco o John Ford em como representa um certo afeto e uma união entre aquela comunidade. Se você gosta do Dreyer ou já gosta de outros filmes do Tourneur, com certeza você vai gostar muito desse trabalho aqui. Em sétimo lugar, nós temos o primeiro brasileiro da lista, o Sem Essa Aranha, do Rogério Sganzerla. O Sem Essa Aranha, pelo menos para mim, também é uma espécie de ápice do método do Sganzerla, apesar do filme não ter aquela montagem não linear mais característica do Sganzerla. Ele tem uma relação muito envolvente da câmera com os espaços e com os personagens. É um filme que rejeita toda a concepção do plano como um elemento organizador da cena e trabalha com uma câmera que se integra aos acontecimentos de maneira totalmente orgânica, e é uma câmera que, por si só, ela é, digamos, um próprio acontecimento. A câmera é praticamente uma entidade independente, uma entidade performática que nunca vai organizar a cena, mas vai reforçar os estímulos caóticos e vivos de cada um dos ambientes, ao mesmo tempo que agrega também elementos da realidade aos ambientes, entre aspas, ficcionais. O trabalho tem personagens, mas também tem pessoas reais no meio e integra tudo isso em uma espécie de transe cinematográfico muito possibilitador e muito inventivo. O Sganzerla, apesar de tudo, possui sim um método, né? Ele sabe muito bem o que explorar em cada sequência. Ele sabe colocar aquelas pessoas em um certo limite muito específico e faz um filme muito vivo. Ele é o meu cineasta brasileiro favorito, então, né, teria que estar por aqui também. Em sexto lugar, o Close-Up, do Kiarostami. Eu acho que o Close-Up é um dos filmes que melhor explora as possibilidades do cinema para criar representações poderosas, sejam elas reais ou ficcionais. Ele é baseado no caso de um cara que se passava pelo Moser Makhmalbaf, um outro cineasta iraniano, e além do Kiarostami usar algumas imagens reais do julgamento desse cara, as pessoas do caso real interpretam elas mesmas em uma espécie ali de reconstrução ficcional desse caso. A grande questão do Kiarostami e do seu cinema é como ele nos mostra que, em vários casos, a ficção documenta a realidade melhor do que um simples documentário, ou melhor do que um simples registro direto do real. A ficção é mais fiel à realidade em alguns aspectos. É um cineasta que, na verdade, nunca está interessado em limitar os seus projetos a partir de tais definições de ficção ou documentário, mas sim em explorar as possibilidades do cinema na sua essência, na sua natureza. O cinema, no fundo, não quer nem fazer, né, essa distinção. E o fato do tema do filme envolver aspectos do cinema e da criação do cinema torna ele ainda mais revelador e dá ainda mais possibilidades para
Kiarostami até mesmo manipular elementos que a gente pensa que no filme são reais. É um filme, enfim, essencial não só para entender mais dele e do seu cinema, mas até para entender a origem de certas tendências de um cinema contemporâneo híbrido, de uma fase aí do cinema mundial que vai juntar muito, né, o real, o documentário com a ficção, com a encenação. Em quinto lugar, mais um brasileiro, dessa vez O Limite, do Mário Peixoto. Já falei bastante do Limite aqui no canal, tenho um vídeo sobre ele aqui no canal. Acho que é um trabalho que pega aspectos do cinema experimental dos anos 20 e dos anos 30, principalmente ali do impressionismo francês, mas consegue propor tanto uma ideia dramática como também uma ideia metafísica muito própria através das suas imagens e da manipulação também dessas imagens. Esse filme não seria possível sem a presença do Edgar Brasil, que é um dos maiores, se não o maior fotógrafo brasileiro. O Brasil conseguiu executar tecnicamente muito bem as ideias do Mário Peixoto e conseguiu propor também uma variedade de abordagens estéticas muito inventivas. É um trabalho que vai ter momentos com planos mais rigorosos, com composições complexas, enquanto que outros ele vai ter uma câmera muito mais livre, que faz movimentos muito mais desordenados e intuitivos, mas tudo sempre dentro de um certo ritmo poético muito específico do Mário Peixoto. É um filme aí totalmente obrigatório para qualquer cinéfilo, ainda mais, né, para nós brasileiros. Em quarto lugar, O Diabo, provavelmente do Robert Bresson. Eu gosto muito de praticamente todos os longas do Bresson, mas esse talvez seja o meu favorito, porque ele junta um tema que eu acho bem interessante, que é ali aquela espécie de niilismo jovem frente a um mundo moderno que se autodestrói. Essa visão muito pessimista e materialista da modernidade, ele junta isso com o método do Bresson em uma fase em que esse método estava praticamente no seu auge, que foi o final da carreira do Bresson. Inclusive, os meus dois filmes favoritos do Bresson são os dois últimos filmes dele, esse e O Dinheiro. Primeiro porque eu acho que o cinema dele ganha muito com a cor, com o modo em que ele trabalha a fotografia colorida de modo muito mais homogêneo. A cor traz um aspecto ainda mais mecanizado e livre de emoções aparentes para o cinema dele. E também revela mais detalhes visuais e materiais que trazem mais camadas ainda para os seus planos. E segundo, porque o ritmo que ele atinge com as interpretações, as ações e os gestos é algo totalmente fora de comum. Tudo é tão bem coreografado a partir de ações tão essenciais que as cenas parecem que são danças em que os gestos valem de si. É um trabalho que pode parecer estranho para quem não conhece o Robert Bresson, mas eu recomendo muito que você assista aos filmes dele e também até estude um pouco
esse método dele para apreciar isso ainda mais. E agora vamos para o ranking, para o top 3 aqui da lista. Em terceiro lugar, o pai e filha do Ozu, assim como no caso do Bresson, o Ozu era um cineasta com um método bem específico, principalmente no quesito de não filmar, de não mostrar os acontecimentos mais relevantes ou dramáticos das suas premissas, mas se focar em consequências específicas de tais acontecimentos em aspectos cotidianos dos seus personagens. Foi talvez o diretor que melhor trabalhou com elipses, porque os grandes filmes do Ozu possuem esses saltos no tempo em que ele não mostra exatamente o que é mais dramático ou o que é mais relevante para a história, mas mostra como tais eventos afetam os personagens de modo ainda mais sutil, de modo muito sutil, mas ainda muito intenso. O Pai e Filha, por exemplo, é um filme sobre uma jovem que vai se casar, mas não quer abandonar o seu pai, e você nunca vê os eventos principais da trama, você nunca vê o noivo dela, você nunca vê o casamento dela, só vê as consequências mais dolorosas disso no dia a dia do pai e da filha. E assim como no caso do Bresson, os personagens não revelam as suas emoções de modo muito convencional. A decupagem do Ozu é sim muito frontal. Ele filma, né, os personagens de frente, a câmera mais baixa está em vários casos muito próxima dos personagens, mas o semblante dos atores nunca revelam as suas emoções de modo ilustrativo, né? Os rostos são como máscaras que o espectador deve desvendar, né? O famoso sorriso da Setsuko Hara é uma máscara que o espectador deve desvendar, é uma persona dela, né? As emoções dos personagens são reveladas em pequenas ações, em gestos que acontecem de modo mais discreto, mas que possuem um efeito muito impactante. Enfim, é um trabalho que mostra o seu diretor no ápice do seu método e com um controle invejável de toda a construção das suas cenas. Em segundo lugar, O Sangue de Herói, do John Ford. O Sangue de Herói é também o meu longa favorito do Ford, principalmente porque é um dos melhores que trabalha com um certo discurso crítico ao nacionalismo e a uma certa definição limitadora de nação a partir da funcionalidade da sua narrativa. É um trabalho que questiona os valores americanos e até mesmo os valores do faroeste como um gênero, sem fazer isso de modo óbvio ou ilustrativo, mas integrando isso muito bem na encenação do seu drama, em frases muito específicas, no tom em que essas frases são ditas, em imagens específicas que o Ford sugere. E, ao mesmo tempo, é um trabalho que também celebra um lado positivo desse valor comunitário muito caro aos americanos. Celebra ali os rituais dessa comunidade de modo muito emblemático. As cenas de dança nesse filme são as melhores cenas de dança do cinema do Ford. As pessoas não estão simplesmente comemorando algo enquanto dançam. Elas estão, na verdade, dando continuidade a uma tradição
E o modo como ele aborda isso, o modo como ele filma a dança com muita calma e sempre atento aos detalhes disso, revela toda essa profundidade. E também é um dos melhores papéis do Henry Fonda. O Henry Fonda é o meu ator favorito e aqui ele encarna muito bem uma certa obstinação quase irracional desse homem americano orgulhoso. Na verdade, é muito difícil escolher apenas um longa do Ford, ainda mais nos anos 40, mas esse seria o meu favorito dele. E agora, em primeiríssimo lugar, o A Palavra do Dreyer. O A Palavra, com certeza, é o maior filme já feito sobre a fé. Eu acho que é muito difícil você fazer um filme sobre a fé, porque é algo muito complicado de ilustrar, e o Dreyer vai pelo caminho mais difícil, que é esse caminho do filme seguir uma dinâmica teatral, entre aspas. Ele é baseado em uma peça de um pastor luterano, e o Dreyer filma cenas longas em ambientes fechados, e os personagens falam muito uns com os outros, mas ainda, apesar disso, ele vai extrair um elemento metafísico muito peculiar dessas interações. Ele constrói uma dramaturgia muito rígida e crua que potencializa o poder verbal da cena. Então todos falam de maneira muito franca e nunca existe uma segunda intenção em nada, e o filme vai nos colocando em um transe, em um estado hipnótico em que os diálogos possuem essa intenção mais verdadeira possível. E o minimalismo das escolhas estéticas do Dreyer, a sutileza dos movimentos de câmera, os enquadramentos mais clássicos também reforçam esse aspecto aí franco e direto, uma vez que ele, digamos, esvazia os personagens de qualquer intenção implícita, uma vez que ele só lida com o ser humano no seu estado mais essencial. Surge essa possibilidade metafísica e surgem acontecimentos metafísicos que são muito naturais, na verdade. Acho que a grande questão do Dreyer é tratar a religião como ela é, que é fazer parte da natureza mais íntima do ser humano. Você só atinge a alma de alguém quando você despe essa pessoa de todas as suas intenções mundanas, de todo o seu ego. E aqui, de algum jeito, ele consegue fazer isso em um filme. Mas, bom, é isso. Esse foi meu top 10 de filmes favoritos de todos os tempos. Como eu disse, não é uma lista definitiva, mas é uma lista aí que condiz muito com o tipo de cinema que eu gosto e principalmente com os métodos de cinema que mais me agradam. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa lista. Comente aqui o seu top 10 de todos os tempos. Eu acho que dá para conhecer muito bem, né, alguém ao saber os 10 filmes favoritos dela. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam para o canal crescer, e até a próxima.